Não se esqueça. Vivi, é possível você concorrer a um cargo público em 2026? Não. Tá fora de perspectiva. Sim. E Não se esqueça. Vivi, é possível você concorrer a um cargo público em 2026? Não. Tá fora de perspectiva. Sim. E eu gostaria de ouvir você aqui nessa reta final. Muita gente está dizendo aí que ou melhor, as pessoas que estão no espectro político à esquerda, que a lei Magnitsky ela fere a soberania nacional. Eu gostaria de te ouvir. Você defende o contrário, não fere. Por quê? Não é uma defesa, é uma constatação. Quem diz que ela fere a soberania nacional é que não sabe o que é nação, não sabe o que é soberania. Porque para você falar que, fazer a afirmação, a lei Magnitsky fere, ou seja, viola, ela violenta a soberania nacional, que é algo bom, que é algo que todo país tem que gozar. Primeiro você precisa se perguntar, eu sei o que é soberania nacional? E as pessoas falam, porque esta é uma tática do PT, como ele fez com nós contra eles, como ele fez com a palavra democracia, como ele faz com tantas outras palavras do seu léxico, como o caso do fascismo, como é o caso do genocídio. E esvaziar as palavras da sua carga semântica, do seu conteúdo de significado, é uma tática conhecida pelo nazismo. Viktor Kempler, que é um filólogo, né, um estudioso da origem das palavras, que foi um sobrevivente de Auschwitz, ele escreveu um livro interessante chamado Lingua Tertia Imperii, em latim é a linguagem do Terceiro Reich, e ele mostrou como o nazismo recuperou do Império Romano mais primevo a tática da desumanização de seres através da linguagem. Como é que se desumanizava um ser humano na Roma Antiga? Através do chamado pronome neutro. Quando você queria excluir alguém da categoria de ser humano, você tinha um pronome específico para ela, que eram os chamados monstrum vel prodigium. São pessoas, né, que hoje nós chamaríamos de pessoas portadoras de deficiência. E é isso que a militância tenta fazer, né, aplicar uma coisa que exclui pessoas da categoria de seres humanos. Porque o que ninguém estuda... Pavinato, você sabe tudo. Não, eu não sei tudo, mas uma coisa eu sei, eu estudo mais. Eu estudo mais que a grande maioria. Eu estudo mais que você, então nós vamos concorrer, porque eu vou procurar estudar mais se eu estiver estudando pouco. Eu não sei tudo, mas eu estudo mais. Principalmente as coisas que eu vou falar. O nazismo, até porque os juristas alemães, a exemplo de Carl Schmitt, que foi o teórico do direito constitucional, o teórico jurídico do nazismo, Carl Schmitt, como todo grande jurista alemão, é muito versado em latim e na história do Império Romano. Por quê? Dos países germânicos, a Alemanha, ainda, né, quando Roma começa a decair e nós temos a formação, em primeiro lugar, antes da fragmentação, do Saxo Império Romano Germânico, o imperador germânico, ele adota o direito romano como forma de organização social. E o direito romano, por exemplo, puro, não aquele canônico que vem encharcado de preceitos do cristianismo, mas o direito romano mais puro mesmo, que é aquele direito romano anterior a Constantino. Então,
O jurista alemão, até hoje, estuda latim porque o direito romano puro é a base do direito alemão. E Carl Schmitt, como grande jurista que foi, apesar de ter emprestado a sua genialidade para, de uma maneira torta, de uma maneira desonesta, como muitos ministros que têm notável saber na corte hoje, no Brasil, fazem. São pessoas com notável saber, são juristas, mas emprestam o seu notável saber para promover coisas que eles sabem que não deveriam, mas o fazem por um projeto de poder. Esse foi Carl Schmitt, que fundamentou, sacramentou a juridicidade do nazismo. E não só a juridicidade do nazismo. Como bom conhecedor do direito romano, primeiro, e do latim, adotou-se para os judeus uma aplicação par e passo de esvaziamento de certas palavras naquilo que se refere ao monstrum vel prodígio. E dessa maneira você conseguiu excluir para toda uma nação esta categoria de pessoas da humanidade. E deu no que deu. E é por isso que a gente deve conhecer o significado das palavras. Esse é o risco, é um preâmbulo. Então pergunta-se, se você fala que fere a soberania nacional, primeiro defina, não precisa definir para mim, defina para si próprio. O que é soberania nacional? Se você fizer, não, olha, se não me perguntar, eu sei, mas se perguntar, eu não sei. Desculpa, isso só vale para o conceito de tempo em Santo Agostinho, em Confissões. Acho que na parte 48, que ele fala o tempo. Se me perguntarem o que é, eu não sei, mas se não me perguntarem, eu sei. Agora, soberania é um conceito jurídico, técnico, e nação, que hoje se diz Estado, é o termo técnico mais apropriado, e só se usa nacional, porque para não confundir com estatais, porque a nação é um Estado soberano. Então, o que é Estado e o que é soberano? São dois termos jurídicos. Vamos primeiro para o Estado, que é sinônimo de nação. No caso da soberania nacional, é a nação que é Estado, não a nação corintiana. É que a nação também tem outros empregos, que não o termo no jurídico. O Estado, e vou dar aqui a definição do professor Dalmo de Abreu Dallari, no seu livro Teoria Geral do Estado. O professor Dalmo de Abreu Dallari foi um dos fundadores do PT. Então, vou usar aqui um conceito de Estado imparcial para quem me acha um extremista de direita. Simplificando a teoria do professor Dalmo, a equação é a seguinte: Estado igual território mais povo mais direito. Estado é isso. A nação, no sentido jurídico, é isso. E você aí já está preparado para ter todos os argumentos para dizer que Marx não foi um cara legal, para dizer que o comunismo não é um lugar para diversidade, para desmontar essa grande fake news histórica da esquerda, que é repetida por nossos professores de história, de geografia, de sociologia, que é repetida nas universidades, que é repetida nos livros. Está preparado para dizer por que Marx não era um cara legal e por que todo marxista raiz também não é, e porque o comunismo é terrível? Você já leu nos Anais de Marx? Pois é, aqui nesse livro você vai encontrar tudo o que você precisa saber para responder aquele sabichão que diz que Marx é um cara legal, pois não é. Leia agora, nos Anais de Marx, a trolha do comunismo transviado para encaçapar idiotes. À venda em todas as livrarias do Brasil, pelo site ou nas lojas físicas. Não deixe de ler.